Olá, pessoal! Hoje aqui no canal da Nutrir, nós temos a professora e nutricionista Camila Lucena para contar para a gente a experiência dela no atendimento nutricional com pacientes que têm lesão medular. Olá, Camila, tudo bem? Oi, Luísa. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por você estar aqui com a gente contando um pouco da sua experiência. Camila, vou pedir para você começar se apresentando para o público do nosso canal. Bom, eu sou nutricionista aí tem 16 anos já. Tenho uma especialização em fisiologia do exercício e mestrado e doutorado em fisiologia humana. E acabei fazendo também um período de estágio de pós-doutorado também em fisiologia humana. Dou aula na graduação, né? E também dou aula numa pós-graduação na área de nutrição esportiva e atendo em consultório aí, sendo o meu maior público atualmente, pacientes com lesão medular. Entendi. E como foi, assim, por que você começou a atender o público com lesão medular? Alguma dessas partes da sua formação levaram para esse caminho? Mais ou menos. Na verdade, assim, eu fui parar, né, num centro de reabilitação. Na verdade, eles têm uma equipe multiprofissional bastante especializada e buscavam um nutricionista, né? É muito difícil você encontrar um nutricionista com uma especialidade dessa, né? Ou com uma experiência muito grande nesse tipo de paciente. A princípio, eles buscavam um nutricionista que tivesse experiência com esporte, né? Com fisiologia do exercício, com fisiologia no geral, porque eles queriam uma pessoa que entendesse a alteração fisiológica que a lesão traz para esses pacientes. E, ao mesmo tempo, por se tratar já de um lugar de reabilitação, a ideia era tentar adequar a dieta, né, para pacientes que fazem aí em torno de 3 a 4 horas de fisioterapia por dia, que para eles Uhum. é uma atividade física, né? Então Sim. eles têm uma carga de terapia bastante grande. E aí eu fui indicada por uma amiga, né, e comecei a atender sem ter essa grande experiência. A gente foi construindo ali as ferramentas de atendimento conforme a demanda ia surgindo, porque eu não tinha atendido esse tipo de paciente até então. Sim, muito legal. E eu fico pensando aqui que dos materiais que a gente conhece de nutrição, de um acervo de nutrição clínica que a gente tem, isso é realmente muito escasso, né? Então, acho que a sua Muito. experiência aí foi construindo realmente, né? O que você foi vivendo com eles na prática. Sim, na verdade, quando eu comecei, a gente tinha uma ideia de desenvolver um protocolo de avaliação antropométrica, né, de avaliação do estado nutricional. E aí eu fui modificando esse protocolo, porque a gente sabe que a grande maioria das medidas antropométricas, né, tem como primeiro padrão o indivíduo em pé, né, Uhum. e é uma possibilidade que eu não tenho na minha prática. Então eu comecei a mudar, adequar algumas coisas, fui na literatura atrás de quais seriam os melhores métodos para avaliar, né, essa população. E uma coisa que eu achei foi uma grande escassez de métodos antropométricos adaptados para esse público, né? Então essa é uma dificuldade real que a gente tem na prática. E aí, você vai vendo outras alterações, né? A princípio, quando você trabalha com esse tipo de paciente, a gente acredita que o principal problema é deixar de andar, né? É a não deambulação do paciente. Mas tem um impacto maior ainda na qualidade de vida. E é aí que a gente tenta trabalhar com a nutrição. Que legal. E aí, você diria assim que a principal atuação do nutricionista com esse tipo de paciente é qual? Olha, a gente pode trabalhar aí algumas questões, né? Em decorrência da lesão, a principal reclamação dos pacientes é a constipação intestinal crônica, né? Então, isso é bastante comum, é um dos principais problemas que eles trazem para a consulta de nutrição.
Então, a gente tenta trabalhar, né, esse intestino aí neurogênico, melhorar a constipação. Eles têm uma série de problemas urinários também, em decorrência, né, da lesão, e muitos utilizam antibióticos, né, com uma certa frequência para tratamento de infecção do trato urinário. E acaba que esses antibióticos também prejudicam aí a microbiota, né, e prejudicam a constipação. Então, um dos principais pontos seria tratar essa constipação. Uma coisa também que muda bastante é a composição corporal, né? Eu pego pacientes já no período de reabilitação, mas muitos deles ainda apresentam uma deficiência, na verdade uma perda bastante grande de massa, principalmente massa magra, né, em decorrência do trauma, e que é aí prejudicado pela imobilidade, né, então essa questão de manutenção do peso corporal também é uma preocupação minha lá com os pacientes no consultório. Entendi. Quais são os principais transtornos alimentares que eles têm, assim, em relação à nutrição? É realmente a mudança de composição corporal ou tem ainda outras modificações? Olha, eu acho que a gente pode colocar, né, a questão da constipação, a questão da modificação da composição corporal, né, a flutuação do peso, ela, num geral, ela acontece de duas maneiras. Então, logo após a lesão, o indivíduo entra num estado aí de hipercatabolismo, né, em decorrência do próprio trauma. E aí, se ele for fazer uma cirurgia, né, para fixação da coluna, vai se agravando, né, naquele cálculo nosso energético, né, os fatores de injúria. Uhum. Mas depois, né, que passa esse período de choque, normalmente o peso deles tende a se normalizar, a se recuperar. Alguns vão desenvolver sobrepeso ou até obesidade, né, principalmente com acúmulo de gordura abdominal, até por conta da posição, né, de ficar na cadeira. E alguns vão perder peso e não recuperam mais. E aí a gente tem que tentar readequar isso da melhor maneira possível, porque o excesso de peso a gente sabe, né, que traz uma série de complicações metabólicas. E para esses pacientes não é diferente. Então, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, hipertensão. Já na outra ponta, né, os pacientes que têm uma dificuldade aí de ganhar peso, que estão abaixo do que a gente considera normal segundo o IMC, eles ficam muito mais suscetíveis a desenvolver as úlceras por pressão, né, ou a lesão por pressão, por conta da posição, né, de ficar muito tempo sentado, e de você, se você tem a diminuição, então, desse coxinha de pouso, desse tecido de pouso em algumas extremidades ósseas, isso favorece também a lesão de pele. Então, eu preciso aí manter, né, minimamente um estado nutricional mais ou menos dentro da eutrofia para evitar os dois extremos. Né? Então, e aí, dependendo do que o paciente apresenta, a gente pode entrar com estratégias mais específicas. Mas seria isso e o tratamento da constipação intestinal. Eles normalmente têm uma ingestão hídrica bastante diminuída, o que também favorece, né, essa constipação. Então, eu tento trabalhar aí várias estratégias dentro da nutrição e vários comportamentos para a gente melhorar esse quadro. Entendi. Em geral, você falou que geralmente começa a acompanhá-los na época da reabilitação. Isso é mais ou menos quanto tempo depois da lesão? Depende do paciente. Lá, né, lá na clínica a gente tem pacientes com 1 ano de lesão, a gente tem pacientes com 15 anos de lesão, né? Muitas pessoas, infelizmente, não têm ou não têm um serviço de saúde privado, né? Ficam muitos anos esperando a reabilitação pelo serviço público. Então, muitas vezes a pessoa até deixa de ter uma reabilitação adequada, porque esse processo não foi instaurado
o mais rápido possível, né? Ou logo após a lesão. Então, normalmente, se o paciente está internado no hospital, a reabilitação já começa ali mesmo, né? Então, normalmente, quando ele já tem uma condição aí mínima, né, de fazer alguns movimentos, mesmo que seja com o auxílio do fisioterapeuta, essa reabilitação já deve começar ali. O que a fisioterapia diz, né, que os fisioterapeutas falam, é que quanto mais cedo, melhor. Então lá a gente acaba tendo pessoas que têm uma lesão já de uns 3, 4 anos, mas que nunca passaram por um processo de reabilitação antes, né? Então todo esse prejuízo de função intestinal, função urinária, tudo isso vem acompanhado da não reabilitação, né? Quando a gente fala de reabilitação, a gente não está falando só da questão fisioterápica, né, de recuperação de movimento, mas, na verdade, é uma readaptação a essa nova condição de vida. Entendi. E você comentou das doenças crônicas, né, que muitas vezes vão acompanhar esse ganho de peso deles, e eu fiquei pensando também que provavelmente tem idades variadas esses pacientes, e talvez alguns até já tinham prévia, né, doenças prévias à lesão. Sim, sim. Eles são de idade bem variadas lá na clínica. É um tipo de trauma que ele acaba atingindo aí pelas estatísticas mais homens do que mulheres, né? Sim. Eu atendo um número bastante grande de pacientes e a grande maioria são homens. Destes homens, eu posso dizer que cerca de 80% a 90% em decorrência de acidentes, né? Acidentes de moto, acidente de carro, algumas quedas, né? Então, a gente tem um público bastante grande, mas jovem, né? Então, homens jovens aí, adolescentes não. Eu não tenho nenhum paciente adolescente, mas eu tenho pacientes assim que tiveram lesão com 19 anos, né? E adultos jovens na casa de 20 e poucos anos. Então, esse é o maior. Alguns já tinham um sobrepeso, e aí a lesão só piorou esse estado, né? Então, a gente acaba ganhando mais peso. Uma coisa até que eu esqueci de comentar, que também a gente precisa considerar, é que muitos desses pacientes, dependendo da altura da lesão, logo após o trauma, eles precisam entrar com suporte enteral, né? Porque muitos têm que fazer traqueostomia por conta, né, do suporte ventilatório, e aí automaticamente vai para a nutrição enteral. Então eu percebo que muitos chegam para a reabilitação, esses com lesão de um período mais curto, ainda com alguma dificuldade de deglutição, né? Aí uma sequela do próprio trauma. Mas, normalmente, quando a lesão já é mais baixa, eles não apresentam aí problemas de deglutição, né, nenhum grau de disfagia. Isso já acaba sendo mais raro. Entendi. E essa constipação crônica que muitos apresentam, em geral, ela tem bons resultados com o tratamento e consegue melhorar com a dietoterapia? Grande maioria dos pacientes a gente consegue melhorar. Muitos não vão ter, né, aquela frequência de evacuação aí diária, né? Mas a gente está falando de pacientes que normalmente chegam para o serviço de nutrição tendo evacuação somente com recursos aí externos, né, que a gente fala. Então, ou utilizando algum tipo de laxante, supositório. Então, a ideia minha, eu sempre coloco como um objetivo para o paciente que tem a necessidade dessas estratégias, é a gente conseguir manter a frequência que ele tem hoje sem utilizar isso, né? Então, só através da alimentação e da ingestão hídrica. Então, assim, a gente às vezes demora um pouco para conseguir, né, fazer esse intestino trabalhar por si só, porque ele já está acostumado aí com outras estratégias um pouco mais invasivas, mas normalmente a gente consegue sim. Eu acho que um dos fatores que acaba limitando muito o meu trabalho, né, é a ingestão hídrica deles reduzida. Por conta
por conta da lesão, muitos pacientes, eles se tornam incontinentes urinários. E aí, para ele manter, né, mais ou menos sob controle o débito urinário, ele restringe a ingestão hídrica. Voluntariamente, né, acaba restringindo. Ele restringe para controlar a incontinência urinária, e aí a gente fica com o problema da constipação, né? Então, a gente tem que trabalhar isso bastante, assim, na consulta, muitas consultas, né? Conversar bastante, que, na verdade, ele tá, né, controlando de uma forma um problema, mas acaba prejudicando a questão intestinal. Sim. E aí, com frutas, né, aumentar o consumo de frutas, de verduras, legumes. A grande maioria não é responsável pelo preparo do seu alimento, né, então às vezes a gente precisa conversar com a pessoa, ou que acompanha, né, alguns podem vir acompanhados de cuidador, ou é a mãe, ou é a esposa que prepara, né, e colocar também essas ideias aí no acompanhante. Camila, uma coisa que eu fiquei pensando é que você comentou muitas consultas, né? Em geral, qual é o tempo de acompanhamento da parte nutricional? Tá. Na verdade, a gente não tem um período, né, pré-determinado. Fica muito baseado na necessidade do paciente. A princípio, os pacientes eles passam comigo mensalmente, né? Então, numa primeira consulta, essa consulta ela é bastante longa, né? Então, eu gosto de fazer uma anamnese bem detalhada. O paciente geralmente ele não fala, né? É muita coisa. Então, aí você pergunta de novo, aí você vai pegando, né, as informações. Então, eu gosto de perguntar muito a respeito, né, de em que situação aconteceu essa lesão, como que foi o tratamento imediato pós-lesão, se ele teve alterações nutricionais, se perdeu peso, se ganhou peso, se ficou com sonda. Então, tudo isso eu levanto na anamnese, né? E aí, geralmente, eu trabalho com um plano alimentar traçando algumas metas, né? Eu tenho pacientes que têm poucos pontos para melhorar, eu tenho pacientes que têm muitos pontos, né? Então, normalmente eu traço umas 2 metas para ele alcançar aí no próximo mês. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento mensal. Conforme o paciente ele evolui, né, assim, do ponto de vista de função intestinal tá ok, ingestão hídrica tá ok, a qualidade da dieta, né, consome verdura, legume, fruta, aporte proteico, como é que tá, isso vai ficando aí normalizado, eu passo as consultas, os retornos aí para cada 2 meses. A ideia é que a gente, se necessário, se o paciente tiver, por exemplo, uma úlcera, né, um problema bem agudo, alguma coisa pontual, é que a gente antecipe essa consulta bimestral. Mas, normalmente, se ele já está mais estabilizado, as consultas são bimestrais. Lá na clínica, né, o tratamento do paciente, ele tem um protocolo que dura 2 anos. Então, eles acabam passando comigo aí durante esses 2 anos, né, ou mensalmente ou bimestralmente. Uma coisa até que eu esqueci de comentar, que eu avalio muito com eles, é a disposição nas terapias. Muitos pacientes, eu faço, né, um recordatório de 24 horas na consulta para levantar mais ou menos, né, o hábito alimentar. E a gente verifica muitos pacientes, assim, com 2, 3 refeições ao dia. E aí eles chegam com a queixa de que vai fazer uma fisioterapia, uma sessão de 3 horas, e que na última hora não tem mais energia, tá cansado, né? E aí eu tento trabalhar a questão da educação nutricional, né? Então, assim, vai sair de casa muito cedo, né? Muitos vêm de longe, né? Saem muito cedo, então vai sair muito cedo, vai ficar muito tempo aqui sem se alimentar. Vamos trazer lanchinho, vamos trazer marmita, vamos trazer fruta, né? Então, assim, eu tento trabalhar questões comportamentais com eles também. E aí, quando eu vejo que o paciente já está por si só, né, fazendo as escolhas certas, aí a gente espaça um pouco mais o atendimento. Legal. É assim que a gente faz.
Entendi. Camila, pelo que você foi contando, né, que a gente começou até falando daquele problema, não encontro referência, como trabalhar com esse paciente. E agora você foi comentando já várias coisas da sua conduta, falando, por exemplo, do consumo de fruta, legume e verdura, atingir, aumentar, adequar essas porções, etc. Então eu estou imaginando assim que você acabou construindo um referencial de várias condutas com a finalidade dos problemas que eles têm, né? Então, por exemplo, o que vai focar na constipação, etc. É nisso mesmo, assim, no que você baseia a sua conduta para eles? Na verdade, assim, né? Como eu te falei, eu comecei fazendo uma série de medidas antropométricas que eu tinha dúvida, né, das medidas que eu realizava por conta do posicionamento. E aí eu cheguei e falei, bom, não adianta ficar fazendo circunferência, porque a circunferência abdominal tinha que ser. Não adianta fazer dobra cutânea suprilíaca, porque tinha que ser em pé, né? Então, isso foi me limitando bastante. Hoje, a gente tem como protocolo na clínica esse paciente fazer uma densitometria corporal anualmente, tá? Então, todos os pacientes fazem uma densitometria corporal anualmente. Uma estratégia que seria interessante para avaliação deles seria a bioimpedância. Mas a gente tem um protocolo lá na clínica, né? Que todos os pacientes, 90% deles, têm um neuromodulador implantado na região pélvica. E esse neuromodulador impossibilita a utilização da bioimpedância por conta da corrente elétrica alterar, né, os parâmetros do aparelho. Então, hoje, o que eu faço aí, né, eu trabalho a parte de consumo, né, então, hábitos alimentares, função intestinal, eu faço peso, né, calculo o IMC, que é uma coisa bem simples, a gente tem uma balança adaptada para pegar os pacientes, e aí verifico exames, né, como a gente tem uma equipe multiprofissional bastante grande, eles têm muitos exames bioquímicos que estão sempre recentes, né? Eu vou fazendo avaliação por aí e deixei um pouco de lado a questão da antropometria. A gente até discutiu com a equipe, né, maneiras de colocar o indivíduo em pé, com a ajuda de outras pessoas para fazer as medidas. Só que aí a gente tem uma alteração, né, do próprio posicionamento, porque seria um posicionamento em pé, mas um posicionamento passivo, também dá diferença na medida antropométrica, né? Então, hoje, a minha conduta, ela é baseada nisso. Então, o que a gente levanta de consumo alimentar, as principais queixas aí intestinais, e esses exames bioquímicos. O meu trabalho, ele vai ser voltado, então, né, na prática, o que eu trabalho. Então, aumentar o consumo de verduras, legumes, frutas, né, consumo de fibra, ingestão hídrica. Eu trabalho com probiótico para esses pacientes, porque em decorrência do uso, né, frequente de antibiótico terapia, eles mesmos já perceberam, né, que a cada infecção o intestino piora, né, por conta da destruição da microbiota. Então trabalho bastante com probiótico. Então a gente tenta probióticos aí comercialmente, né, de farmácias. A gente tenta consumo de kefir, né, muitos lá consomem kefir, depois de um tempo relatam benefício da sensação, até da própria constipação, mas da sensação de distensão abdominal, né, de digestão incompleta, que muitos relatam. A gente tem, né, eu fui aí pesquisar um protocolo mais específico para paciente com úlcera, né, então o paciente com úlcera de pressão, eu tenho aí aprimorado uma série de recomendações, né, então a gente pede para o paciente consumir um composto de alguns minerais envolvidos na cicatrização, então zinco, selênio, cobre. Também estou trabalhando aí com suplemento de arginina, né? Porque assim, a gente tenta traduzir lá, talvez esses suplementos prontos, que tenham alto custo, né?
eu tento aí traduzir, ou pelo menos pegar os nutrientes mais importantes e fornecer para esses pacientes na forma de um manipulado, né, com um custo mais acessível, porque eles já têm um custo bastante alto, né, em decorrência da doença, né, um custo com cadeira de rodas, com órtese, com sonda vesical. Então eu tento traduzir para eles aí de maneira mais simples e mais acessível do ponto de vista nutricional, alguns nutrientes que possam ajudar nesse processo cicatricial. Então, hoje eu estou trabalhando com isso, com os suplementos de minerais que a gente manda manipular e a arginina, o suplemento de arginina também para ajudar na cicatrização. E é o que eu falei, né? O atendimento ele é multiprofissional, então isso também acaba ajudando a nutrição, né? A nutrição ajuda na físio, ajuda na TO, a TO ajuda na nutrição e na enfermagem, e aí o paciente é o melhor. Ele tem um benefício muito maior, com certeza. Legal. Bom, deu, mesmo sem conhecer lá o espaço que vocês atuam, mas com certeza passou uma visão de que esse trabalho conjunto aí de todos os profissionais da equipe multi faz uma diferença para esses pacientes. Quisera, né, que a gente tivesse espaços como esse para que todos os pacientes que têm esse tipo de lesão pudessem ser bem atendidos, né, e colaborar com a qualidade de vida deles, como você falou no começo. Com certeza, assim, infelizmente, né, a gente não tem, não é uma parcela muito grande da população de lesados que tem acesso a um tratamento, né, de reabilitação, quiçá um tratamento multiprofissional, né, mas assim, pela experiência que eu venho tendo com esses pacientes, esse tratamento, assim, ele surte efeitos, como eu te falei, na qualidade de vida. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, né, que é o propósito da reabilitação, né, se adequar, né, se readequar a uma nova vida, né, que é o que esses pacientes têm pela frente, né. Então, assim, é um trabalho bastante gratificante, né, e que você vê ali a sua contribuição no dia a dia daqueles pacientes. Então, é bem gratificante. Eu acho que, inclusive, é uma área de atuação que eu nunca imaginei atuar, né? E que é bastante específica, bastante fechada, né? Mas não tem curso, não tem curso de especialização na área, né? Eu brinco que lá eu junto um pouco da minha experiência de fisiologia com um pouco da experiência de nutrição esportiva com um pouco de nutrição clínica. É uma mistura de tudo, né? Sim. E com certeza conseguiu chegar numa receita de bolo aí que surte um efeito positivo para eles, né? Então isso é muito bom. Eu imagino que é gratificante mesmo, que seja bem gratificante. Sim, e você acaba criando um vínculo, né? Porque como o acompanhamento ele é extenso, você cria um vínculo, e isso é bastante legal também. Você vê um resultado a longo prazo, né? Que isso está continuando na vida deles. Nessa área, eu acho que toda a equipe multiprofissional, né? Não vou falar só da nutrição, mas nessa área, com esse tipo de paciente, o nosso trabalho ele é árduo, ele é diário, e o resultado ele é a longo prazo, né? A gente não consegue, às vezes, visualizar um resultado ali imediato, e muitas vezes eu falo até isso para o paciente, né? De repente, você fez uma modificação na sua alimentação, e você pode não ver uma mudança, né, na semana seguinte, principalmente com relação à função intestinal, eu falo para eles, né? Você pode não ver uma mudança na semana seguinte, mas não desista, continue, porque o alimento, ele é diferente do medicamento, né? Geralmente o medicamento, você vê o efeito ali imediato, horas depois, né, às vezes. O alimento não, o alimento a gente precisa de um tempo um pouco maior para ver o efeito, né? Então, o que eu sempre trabalho com eles é a constância, não pode desistir, não pode achar que aquele comportamento não trouxe efeito benéfico nenhum,
né? E aí, quando a gente consegue conscientizar o paciente, ele traz realmente, ele traz o feedback que não funcionou, é verdade, você tinha razão, e realmente melhorou, eu tô melhor, tô mais disposto, meu intestino tá melhor. E aí contribui, é o que eu te falei, para uma melhor vida e uma melhor nova vida para esses pacientes. Sim. E aí, se ele tá melhor, né, ele consegue fazer mais físio, e mais físio traz mais resultado, né? Então, uma área vai somando na outra, né? Muito legal. Com certeza. E na verdade, do ponto de vista de reabilitação, para eles é muito mais interessante aumentar a massa muscular e diminuir a gordura, né? Isso reflete numa maior autonomia para eles, né? Para transferência da cadeira para a cama, para o banheiro. Então, eu falo bastante isso, né? Então, para você ter energia e render muito nas terapias, precisa se alimentar bem, né? E aí, reduzir a quantidade de gordura, também te deixa mais leve, também favorece a tua autonomia, a tua locomoção, que é o que a gente preza, né? Manter o máximo da autonomia desse paciente, através aí da ação dos diferentes profissionais. Muito legal, Camila. Olha, muito obrigada mesmo, porque o papo foi muito enriquecedor e ainda mais sabendo que é um conteúdo que a gente não vai encontrar. É só sua prática mesmo, né? E com certeza de alguns outros poucos nutricionistas que estão inseridos em espaços como esses para atender esse tipo de paciente. Então, com certeza aí trouxe uma vivência para a gente que nenhum, né, dos nossos ouvintes aqui do canal da Nutrir, etc., nutricionistas, estudantes, vão encontrar em outro lugar. Então, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Obrigada a você pelo convite. Fico feliz de também ter podido compartilhar um pouco aí do que eu vivencio com os pacientes e eu acho que, assim, a gente precisa aprender, né, a lidar com todo tipo de paciente, né, as questões da acessibilidade estão aí, então, eu acho que cada vez mais a gente pode se deparar com um paciente cadeirante, com um paciente com necessidades aí especiais, com mobilidade reduzida, né, e na verdade, assim, é aquilo que eu falei, a gente não tem um preparo, até hoje, até o dia de hoje, não tem um curso que te prepare, né? A gente vai tentando, e aí vai vendo o que funciona para o nosso paciente, vai adaptando, mas eu fiquei bastante feliz de poder contar um pouquinho lá do meu trabalho na clínica para vocês, aí para os ouvintes do canal. Sim, foi muito legal. E registra isso, escreve, publica aí num artigo, faz um livro de atendimento para paciente com lesão modular. Que tal essa ideia? Quem sabe, olha só, seria Olha uma só, ideia interessante. seria uma ideia interessante, hein? Gostei. Então tá, daqui a pouco a Camila volta no próximo vídeo para contar pra gente o lançamento da obra dela. Ainda deixei uma tarefa para ela no final. Tá bom, Luísa. De verdade, muito obrigada, viu, Camila? Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a você. Um Até beijo. a próxima. Beijo.